A paz do Senhor, meu amado irmão, em Cristo Jesus. Esse que vos fala é o pastor Lucas Magela para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta vez nós iremos estar abordando a lição de número 3 da classe dos adultos, que diz eleição e predestinação. Segundo a sua opinião, você acha que predestinação é a mesma coisa que eleição? Ou eleição é a mesma coisa que predestinação? Bom, nessa lição iremos tratar acerca desse precioso ensino da palavra do Senhor. Antes de mais nada, eu quero pedir para você, se você chegou aqui agora nesse vídeo, eu quero pedir para que você possa se inscrever neste canal. Deixar aí o seu like se você gostar do vídeo e deixar o seu comentário. A gente sabe que todas as vezes que você curte o nosso conteúdo, ele é visto por mais pessoas e assim nós compartilhamos a palavra do Senhor para todos aqueles que assim buscam por esse determinado conteúdo. A lição de número 3 vai tratar de eleição e predestinação. Essa é a terceira lição do nosso segundo trimestre. Estamos aí a todo vapor já nessa terceira lição, da qual vai nos falar da eleição e predestinação. Essa lição se dará no dia 19 de abril de 2020. Eu já começo a colocar os conteúdos um pouco adiante, né? Um pouco adiantado, para que você, colega, professor ou aluno que gosta de se dedicar, é zeloso, é zelosa, gosta de aprender a palavra de Deus, gosta de ter reflexões acerca das Escrituras, possa ter assim um conteúdo nas suas mãos, para que assim nós possamos crescer juntos. Amém? Quero dizer aqui que eu faço apenas subsídios, né? São apenas comentários da qual eu acredito que tem sido bênção na vida daqueles que estão ouvindo esta palavra, né? A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Vamos aí então para o nosso texto áureo. O nosso texto áureo está descrito em Efésios capítulo 1, verso 4 ao verso 5. Nós sabemos que nesse trimestre já começamos falando muito bem acerca da carta de Éfeso, né? Acerca da epístola que Paulo escreve. Nós já sabemos disso porque na primeira lição, se você não assistiu, por mais que você já possa ter assistido em outros canais, se você não assistiu, dá uma passadinha rapidinho e você vai ver que o autor da carta, da epístola, é o apóstolo Paulo, que tem destino certo, que é atingir a cristandade que estava ali necessitando da palavra de Deus. Efésios capítulo 1, verso 4 e verso 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A verdade prática está da seguinte maneira: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou a salvação os que creiam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Amém? Em Cristo Jesus. Como já tem falado, essa vai ser uma lição que com certeza vai nos ensinar muito, né? Vamos aí então para a nossa introdução. Amém, irmãos? Logo aí na nossa introdução, nós já percebemos um fator importante: a eleição e a predestinação. Será que é a mesma coisa? Será que quando nós estamos falando de eleição
nós estamos falando igualmente de predestinação ou será que existe alguma diferença entre ambas partes? Bom, nesta lição de hoje, nós abordaremos esse tema, da qual com certeza ninguém mais vai ter dúvida acerca desse tema, desses dois temas, né? Eleição e predestinação. Vamos lá, amém? Vamos aí então para o nosso primeiro tópico. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Logo aí no primeiro tópico, nós já temos uma informação valiosa e importante acerca da eleição, que é a ideia de que Deus já nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo da fundação dos tempos. Deus já havia chamado, Deus já havia escolhido. Eleição, você foi eleito por Deus, você foi aceito por Deus, e isso nos dá de antemão um patamar elevado. Isso nos dá de antemão uma dádiva, um privilégio, porque todos fomos chamados à eleição. Existe até aquela palavra que diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas a verdade é que fomos chamados. Eleição traz a ideia de antes de todos os tempos, Deus já chamou o seu povo. E como foi que nós fomos chamados à eleição? Através da fé em Jesus Cristo. Porque se não foi nos dado eleição, não foi nos dado chamada, senão pelo próprio Deus ao enviar o seu Filho amado aqui na terra. Jesus, quando vem, quando morre, quando paga o alto preço pelas nossas vidas, ele nos elege, ele nos escolhe, ele nos faz ser pessoas eleitas. Você é um eleito de Deus, porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi válido para a minha vida, para a sua vida. Condições da eleição. Sabemos que nós, em nós mesmos, não conseguiríamos, não poderíamos nos autoeleger. Não teríamos e nem temos essa capacidade de nos salvar. O único que pode trazer salvação à minha vida, à sua vida, é Jesus Cristo. As condições dessa salvação nós já a conhecemos muito bem. Foi morte de cruz. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele nos dá a condição de sermos eleitos. Porque outrora, por causa do pecado, nós não tínhamos condição de sermos chamados por Deus e muito menos de herdarmos a salvação. Mas graças a Cristo Jesus, nós fomos eleitos e as condições da eleição é esta. Jesus morreu e pagou um alto preço na cruz do Calvário para que nós tivéssemos o nosso lugar juntamente com ele. Glórias a Deus nas alturas. Também sabemos que a única maneira de sermos eleitos em Cristo é aceitarmos a Cristo como nosso Salvador. É o que nós, alguns anos, outros há 10 anos, outros há 40 anos atrás, fez. Aceitou a Jesus como seu Salvador, como mediador da sua vida, como aquele que de fato tem o poder total sobre tal vida. Então esta é a condição, é o aceitar. Se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então poderá ser salvo, né? A Bíblia também diz, numa certa passagem, o seguinte: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, a condição é essa, é crer em Jesus. A condição é essa, é acreditar nas promessas do Senhor. Terceiro aí, vida santa e irrepreensível. Irmãos, nós sabemos que santidade está ligado à separação. Separação das coisas do mundo, das coisas de Deus. Separação que você faz do mundo. Você, outrora, era um ser que pecava inconsequentemente, não pensava,
não sentia o peso do pecado. E agora, quando você vem para Cristo, o que vai acontecer com você? Você vai passar a ter uma vida santa. Uma vida santa quer dizer uma vida separada, uma vida consagrada, uma vida devocional, né? E irrepreensível. Por que irrepreensível, irmão? Porque nós estamos vivendo em uma época, colega professor, colega estudante, aluno da Escola Bíblica Dominical Espírito Santo, é irrepreensível por causa de quê? Porque hoje, para que você possa falar qualquer coisa para as pessoas, de fato, você precisa tirar a trave que está no teu olho. Você precisa fazer primeiro para depois falar alguma coisa. Né? É o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo em que as pessoas não estão preocupadas se você está pregando sobre Jesus. Elas querem olhar a sua vida como está. Né? Se a sua vida é santa, se você de fato é uma pessoa irrepreensível. Quando diz irrepreensível, vamos lá. Se é uma pessoa que paga direitinho suas contas, se é uma pessoa que tem caráter, se é uma pessoa que não é duvidosa, se é uma pessoa que não mente, se é uma pessoa que não usa o nome do Senhor em vão, se é uma pessoa que não escandaliza a obra de Deus, se é uma pessoa que procura andar reto, de forma correta diante de Deus, se é uma pessoa que tem o seu coração voltado para Deus, isso tudo, irmãos, é a irrepreensividade na vida do cristão. Então ele precisa, olha só, quando ele é eleito, ele precisa ter uma vida santa e uma vida irrepreensível. Quando fala irrepreensível, irmão, é que não pode ser achado culpa em você. Sabemos que ninguém é perfeito, mas é preciso ignorar o pecado, é preciso ignorar a maldade desse mundo e é preciso se aproximar à santidade de Deus e ser uma pessoa de fato irrepreensível. Vamos seguir aí os privilégios a nova vida dos eleitos. Querido professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical aqui deste canal, a nova vida dos eleitos, nós podemos dizer que Paulo já a definiu muito bem. A nova vida dos eleitos não é mais segundo o governo desse mundo. A nova vida do eleito agora é uma vida, como nós já estamos falando aqui, é uma vida santa, é uma vida de renúncia constante, é uma vida da qual você procura se livrar do mal, porque você foi eleito. Deus te elegeu antes da fundação. Para quê? Para que você pudesse se achegar a Ele, para que você pudesse alcançar a salvação. Amém? Vamos aí. A síntese do tópico primeiro. A eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem méritos humanos. Isso é importante ficar fixado aqui no nosso estudo, porque precisamos entender que, por nossas mãos humanas, está tudo perdido. Né? A eleição só é possível porque Jesus Cristo pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Essa é a única razão. Não há outra razão. Né? Não existe outra razão. Vamos aí então para o segundo tópico aí, predestinação para os filhos de adoção. Então, vamos aí para o segundo tópico, que diz o seguinte: predestinação para os filhos de adoção. Antes de mais nada, o que significa a palavra predestinação? Olha, o termo do latino praedestinationem é uma destinação antecipada à salvação. Grandes feitos. Então, o que é isso? Olha só, é uma destinação antecipada, ou seja, Deus, ele já destinou os teus antecipadamente, como já temos falando aqui, através do seu Filho Jesus. Então, a predestinação quer dizer que você foi predestinado. Quer dizer que você foi antecipado. Antes da fundação, antes de todas as coisas, Deus predestinou. Então, quer dizer, nós entendendo aqui, a eleição ela anda acompanhada da predestinação.
você foi predestinado e você foi eleito. Mas uma coisa importante que nós precisamos entender, que ser predestinado não significa pretexto para vivermos uma vida desordenada, não. Predestinado significa que Deus antecipou, ou seja, antes de tudo, você foi já escolhido por Deus, você já foi gerado no coração de Deus para receber da parte de Deus através do favor de Jesus Cristo ao morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados a salvação. Vamos aí, filhos por adoção. Por que filhos por adoção, irmãos? Porque quando Cristo morre na cruz do Calvário, Deus nos adota para si. Agora, nós somos co-herdeiros da promessa da salvação. O que é isso? Ser co-herdeiro da promessa quer dizer que Jesus, aqui está Jesus. Jesus, ele predestinou, ou seja, ele trouxe na vida do ser humano a oportunidade de receber uma promessa única, singular e profética. Então, quando nós falamos aí, filhos por adoção, o Senhor nos adotou. O Senhor nos tomou para si. Ele comprou as nossas dores. Ele comprou as nossas enfermidades. Ele pagou os nossos pecados. Ele pegou-nos como filhos. E assim nos tem dado a salvação. Terceiro aí, os privilégios da adoção. Qual que é o privilégio de ser adotado pelo Senhor? Primeiro, as promessas do Senhor vão se cumprir na tua vida. Segundo, você foi eleito. Terceiro, você foi predestinado. Quarto, Deus te salvou. Quinto, Jesus te ama. Então, quando eu estou falando de predestinação, quando eu estou falando de ter sido eleito pelo próprio Senhor, eu estou dizendo que os privilégios disso vêm sobre a minha vida. Os privilégios da adoção. Deus, vamos lá. Quando você pega uma situação onde você vê uma criança, que está no orfanato, e vem uma família e eu quero aquela criança, eu quero adotar aquela criança, e eles adotam aquela criança ganha o sobrenome daquela família, do homem e da mulher na qualidade de mãe, e o homem na qualidade de pai, e eles ganham o sobrenome daqueles que os adotaram, dos seus responsáveis. E ali, eles passam a ter direito a tudo que os teus pais têm, mesmo não sendo filhos biologicamente falando. Por quê? Eles foram feitos filhos, eles foram adotados, eles receberam o privilégio de receber um pai e uma mãe. Então, o privilégio dessa adoção é que todas as promessas contidas em Jesus Cristo recaem sobre todos aqueles que confessam Jesus Cristo. O privilégio dessa adoção é que eu vou morar na eternidade com Deus, você vai morar na eternidade com Deus e juntos nós seremos um só povo no céu. Os privilégios dessa adoção é que tudo aquilo que está ligado ao reino espiritual, todo aquilo a autoridade que Jesus tinha, poder para expulsar os demônios, poder para repreender o mal, poder para todas essas coisas, quando eu fui adotado pelo Senhor, eu recebi da parte do Senhor também. É por isso que o Senhor diz na tua palavra, aquele que crê em meu nome farão obras maiores do que essas, Então você nota que, de fato, ao receber Jesus, existe um privilégio muito grande na decisão que nós tomamos de quê? De aceitar a Jesus como nosso Salvador. E qual que é esse privilégio? É gozar de todas as suas promessas, é gozar de todos os seus direitos. Amém? Vamos lá então. Síntese do tópico 2 diz assim, em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Olha que coisa tremenda, olha. Eu vou ler de novo para você.
em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros. Herdeiros de quê, irmão? Herdeiros da eternidade. Herdeiros de quê, irmão? Da salvação. Né? Vamos aí, ó. A sublimidade, terceiro tópico, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação. Irmãos, um tema muito importante que nós precisamos agora gastar um pouco de tempo aqui. Irmãos, quando nós falamos predestinação e salvação, veja bem, predestinação, o que quer dizer mesmo? Vamos voltar lá? Predestinação é uma destinação antecipada à salvação. Deus, de antemão, já te predestinou à salvação. Ele já diz assim, ó, meu filho, você é para ser salvo. Você é para gozar das mansões celestiais. Né? Salvação. E salvação quer dizer que Deus não predestina ninguém para o inferno, como alguns dizem. Né? Deus, quando ele predestinou os teus, ele predestinou para si, não para o inferno. Deus não predestinou. O intuito, a vontade de Deus para o ser humano é salvá-lo. A vontade de Deus para o ser humano é alcançá-lo. Deus não deseja, a Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio sem antes que ele se arrependa. Então, o prazer de Deus não é ver o ímpio morrer sem Cristo, mas é ver que aquele que foi predestinado, ou seja, aquele que desde a antiguidade, né, desde os tempos, ele foi já antecipado, ou seja, Deus já outorgou a salvação sobre ele, cabe a ele, né, se dedicar, renunciar ao pecado, lidar com a maldade, lidar com os desejos, cuidar da sua vida espiritual, né? E salvação é o intuito de Deus, né? Aí o segundo diz, ó, predestinação e amor é a mesma coisa. Deus, ele predestinou a igreja à salvação e isso, claro que outorgou amor. Claro que houve o amor de Deus incomparável, inigualável, né? Com qualquer outro tipo de amor, né? Deus, quando ele predestina o homem, ele predestina já com esse intuito de salvá-lo por amor. A Bíblia diz em João capítulo 3, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Né? Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas possua uma vida eterna. Né? Que é maior demonstração do que um pai oferecer o seu próprio filho para morrer numa cruz, para salvar aqueles que foram predestinados, aqueles que precisavam da salvação? Não tem. Né? A síntese do tópico 3 diz assim, a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus, né? Então, muito bem esclarecido aí para nós, né? Predestinação não tem nada a ver com condenação, pelo contrário, ó, mas a salvação de pecadores. Ou seja, não tem nada a ver com condenação, mas salvar aquele que está perdido. O ato é de prover, é de trazer à tona, é de providenciar salvação. E isso é diretamente àqueles que necessitam. Amém? A conclusão diz assim, ó, Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinas e estipuladas. Eleição e predestinação, lição 3 do segundo trimestre. Amém, meus irmãos? Então, aquele que nos elegeu é também aquele que nos predestinou. Ele
é aquele que desde a fundação dos tempos já tinha um plano de salvação para a nossa vida, um plano de salvação para todos aqueles que buscar refúgio nele. Amém? Bom, pessoal, estamos chegando ao fim desta lição. Quero pedir a você, se você ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza, se inscreva no nosso canal. Estamos postando as lições semanalmente para que você possa ser abençoado por Deus com essas lições riquíssimas em conhecimento acerca da palavra de Deus. Um forte abraço e Deus os abençoe.